coisa boa, coisa gostosa. E mal você sabe que apesar dele ser feio, né? Ser feio não. Foi feio, né? Ex-feio. Ex-feio, ex-brigão de rua. Ex-brigão de rua. Ele é empresário de TI e também professor de judô infantil, é isso? Rapaz. É muito legal isso. Não, com toda essa carcaça, você ministrando aula para criancinhas. Imagina. Eu queria ver. Como é Posso contar? Posso contar? Por favor. Não, um colega, inclusive, no treino de judô, ele falou assim, olha pro Arthur, né? Porque eu sou muito brincalhão, então aquela coisa toda. E fala assim, cara, tu vê o Arthur assim, nessa pose e tal, lutando e brincando e fazendo o que faz, mas você não imagina como é ele dando aula para criança. E eu vou te falar, a aula para criança foi um aprendizado absurdo. E aí eu acho, Thales, que é o seguinte, entra até no contexto do seguinte. Quando você vai dar aula para alguém, eu não sou formado em educação física. Existiu algum tempo atrás aí algum projeto de lei que dizia que para você dar aula de qualquer tipo de modalidade, você tinha que ser professor de educação física, tá? Não vou entrar no mérito se isso é certo ou se isso é errado. Uhum. Eu sei que é fato que quando para você se tornar um faixa preta de alguma modalidade, no mínimo, você vai treinar de 5 a 7 anos. No mínimo. Então, quando você está envolvido... Como é que você se forma? Você não está envolvido na faculdade de 4 a 5 anos? Quando você se forma um faixa preta, você também está envolvido ali de 4, 5, 6 a 7 anos. Então, você acaba sendo um profissional daquela arte marcial. Você pode dar aula? Na minha opinião, sim. Então, eu acho que quando você tem um aluno que está treinando judô, você tem a capacidade para dar aula. Agora, quando você vai dar aula para os menininhos realmente novos, você não dá aula de judô, você dá aula de recreação. E esse foi o grande desafio para mim. Porque se você fala assim, Arthur, você sabe judô? Sei. Então se você sabe judô, você vai ser campeão olímpico. Não, eu sei judô. Todo mundo sabe dirigir. Eu sei dirigir, mas eu não vou conseguir ganhar do Lewis Hamilton numa Fórmula 1, mas eu sei dirigir. E eu posso ensinar alguém a dirigir. Então, eu dei aula para criança, foi uma experiência assim, absurda. Eu procurei... Quando você dá aula para criança, você dá aula para 3 pessoas. Tá? Você dá aula para criança, você dá aula para o pai e você dá aula para a instituição. Tá? Então, você tem que agradar os 3. Não dá para você agradar só um. Se você for agradar só a criança, você deixa eles brincarem o tempo inteiro. Pronto, você agradou a criança. Você agrada a criança, aí quando o pai pergunta, meu filho, o que você aprendeu no judô? Eu aprendi a jogar futebol. Eu aprendi a fazer queimada. Eu aprendi cachorro maluco. Um exemplo de uma brincadeira que tem. O pai não se agrada. Fala, mas eu estou te colocando no judô para você aprender cachorro maluco? Não, então eu, nesse meio tempo, não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho e tenho uma sobrinha, são meus afilhados. E eu vi o meu sobrinho fazendo um osotogari, que é o golpe mais simples que a gente aprende de judô. E ele tinha 4 anos, 3 anos. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Então eu falei assim, bom, se eu, como tio, já gostei de vê-lo fazendo esse golpe, imagina o pai, né? Então eu pensei o seguinte, como eu vou agradar a criança? Eu vou deixar eles brincarem. Vai ter a parte da brincadeira. Como que eu vou agradar o pai? Eu vou ensinar um golpe, pelo menos 1 ou 2, mesmo que seja novinho, ele vai fazer. E como que eu vou agradar a instituição? Você agrada a instituição quando você agrada a criança e o pai. Pronto. Acabou. Então faz o bem bolado, né? E eu aprendi. Então, assim, algumas coisas, quando você vai tratar com criança, eu falava assim, vamos fazer o soldadinho. Nenhuma criança faz soldadinho. Realmente é um exercício que não é 100% legal, vamos dizer assim. Ele exige força, né? Como é que é o soldadinho? O soldadinho é o seguinte, você deita no chão, de barriga para o chão, e aí você vai se arrastar no chão como se fosse um soldado. Só que quando você está com o kimono em atrito com o tatame, aquilo ali fica pesado. Então a criança tem que fazer uma força para fazer aquilo, né? E ela não queria fazer. E aí como é que eu aprendi, né, nesse meu tempo, como é que você contorna isso? Ao invés de eu falar, vamos fazer um soldadinho, eu falava assim, vamos brincar de Vingadores?
eu falava, vamos brincar de Vingadores? Todas as crianças queriam brincar de Vingadores. Aí eu falava assim, agora vamos fazer o Capitão América. Ah, quem é que não quer ser o Capitão América? E o que o Capitão América é? Um soldado. Ó, vamos fazer o seguinte, golaço. todo mundo segura o seu escudo na frente da mão. E aqui, ó, cara de mal, porque a gente está defendendo o nosso país, nossa humanidade contra os inimigos. Todo mundo. Aí todo mundo gritava. Agora vamos todo mundo aqui, ó, agachar, porque tá vindo um monte de avião, um monte de bomba, então a gente tem que ficar agachado para não ser pego pelas bombas. Aí todo mundo agachava. Agora é o seguinte, ó, coloca o escudo lá na frente, agora troca o escudo de mão e coloca outro escudo lá na frente. Pronto. Todo mundo fazia o soldadinho. Então você vai aprendendo, né? E eu realmente aprendi, fiquei muito feliz na época. Sabe quem explica isso, né? Na pedagogia? Piaget. Ah, é? Você ressignificou um exercício. Eu achei que esse ressignificado era a Lumena. Aprendeu com Piaget, entendeu? Rapaz. Você tá estudando o Big Brother mesmo. Você tá percebendo, né? Tudo tá girando em torno do Big Brother. Gostei. Quando tu quer ir num cliente, tu tem que estudar o cliente. Exatamente. Eu gostei. Mas é isso, é você ressignificar um conceito técnico por um padrão mais tranquilo para a criança, para o mundo dela, né? É que nem, por exemplo, eu brincava muito com a minha Piaget e brincava muito com a Clarinha, minha filha, de agachamento. E aí eu brincava com ela. Se eu falasse agacha e levanta, é uma coisa. Outra coisa é vivo e morto, né? Sim, verdade. Aí você traz o vivo e morto, ela faz. E ela faz. E aí agora vamos fazer um agachamento, vamos fazer academia, vamos se exercitar. De exercitar. Vivo ou morto, brincar. Ela faz o exercício sem perceber. Então você fez isso com as crianças sabiamente. E por falar em sábio, eu até conversei com os amigos no grupo do WhatsApp do meu irmão. Eu perguntei pra ele, você sabe a diferença de conhecimento pra sabedoria? Falei, mesma coisa pra mim. Tá? Você falou, não, na realidade não é. Conhecimento é a capacidade de informação que você consegue absorver. É o conhecimento. A sabedoria é o que você faz com o que você conhece. Coisa boa, coisa gostosa.